naquele parágrafo único do artigo 1177 do Código Civil de 2002, que é a Lei 10.406, ele vai falar que o contador é responsável solidário, e ele vai dividir entre ato culposo e ato doloso, e eu vou no que o Cláudio falou, é a verdade material. Trazer aqui o artigo que o Kleber falou, que é o artigo 1º da 837/90, e de novo, para ficar melhor de você ver, ele fala assim, ó, fraudar a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos, omitindo a operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal, no pior dos cenários, é reclusão de 2 a 5 anos e multa. Óbvio que é o pior dos cenários, mas não adianta, enquanto perito ou auditor, eu dizer para o contribuinte que me contratou, ou juiz, e aí isso vai ter que estar dentro dos quesitos, provavelmente, de algumas das partes, uma pergunta sobre ele cometeu o crime, e não adianta tentar atenuar, porque não existe nada que consiga atenuar quando é dolo. É muito difícil falar isso, mas muitos colegas, próximos inclusive, preferem ligar para outro colega para saber como preenche um documento fiscal ou uma obrigação acessória, em vez de fazer uma leitura aprofundada, ou estudar, ou buscar um curso, um treinamento, uma palestra. E nesse momento tecnológico que a gente vive, tudo está acessível. Eu sou dessa época do livro em papel, né, que nós precisávamos ir na biblioteca pública ou ir em alguém que tinha um livro que eu não tinha, para buscar uma leitura e tentar entender, ou pelo menos que a fonte fosse uma fonte confiável. O próprio documento fiscal, ele já tem uma problemática porque o artigo 63 do Convênio sem número de 70, quando ele fala sobre os livros fiscais, que são de caráter obrigatório, ele leva para uma Secretaria de Fazenda, por exemplo, do Estado. Se for um livro que leva para o registro do ISS, ele leva para uma Secretaria de Finanças do município. E nós temos no Brasil 27 unidades da federação, 28 se contar a Guiana brasileira, que não pode, mas 26 estados, mais o Distrito Federal e mais de 5 mil municípios. O artigo 113 do CTN, o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 66, ele vai trazer uma pegada de informação em 2 pontos, lá no artigo 113, que é o artigo 1º, a obrigação principal, e no artigo 2º, a obrigação acessória. Essa obrigação acessória, ela é confissão de dívida desse sócio que passa, ou acha que passa a responsabilidade para o empresário.